48 seleções, 48 elencos. E quando você soma o valor de mercado de todos os jogadores dessa Copa, o número passa de 15 bilhões de euros. Mas sabe qual é a parte que ninguém te conta? O país mais rico dessa lista nunca ganhou uma Copa do Mundo. E o maior campeão do planeta não está nem no top 5. Hoje eu vou te mostrar as 10 seleções mais valiosas da Copa do Mundo 2026. E o que esses números revelam sobre quem realmente pode ser campeão. 10º, Bélgica. Começando em 10º lugar com a Bélgica. Espera, antes que você fale, a geração de ouro acabou. O elenco belga ainda vale mais de 550 milhões de euros. Mais do que muita potência que você vai ver. O nome que puxa essa conta? Jérémy Doku. O cara mais assustador correndo com a bola nos pés atualmente. Depois vem Amadou Onana e Yuri Tielemans. A Bélgica não é mais favorita. Mas é caro o suficiente para estragar a festa de qualquer um. Nona, Argentina, nona posição. E aqui, você precisa parar um segundo. A Argentina, atual campeã mundial, aparece apenas na nona posição financeira desta Copa. O elenco todo vale 761 milhões de euros. Isso é menos da metade do que a seleção mais valiosa tem. E o jogador mais caro deles não é Messi, não é McAllister, é Enzo Fernandes, avaliado em 90 milhões de euros. Sabe o que isso significa? Que Scaloni montou um time campeão do mundo sem ter os jogadores mais caros, com organização, identidade e um time que sabe o que quer. E nessa Copa, eles chegam de novo como azarão financeiro. Mas você sabe que a Argentina não liga para isso. Oitavo, Holanda, oitava posição. Holanda, 763 milhões de euros, um centavo a mais que a Argentina, literalmente. A Holanda chega com Cody Gakpo, com Xavi Simons, com uma geração que finalmente parece pronta para fazer algo de grande numa Copa do Mundo. Nos últimos 15 anos, a Holanda sempre chegou como promessa e saiu como decepção. 2026 pode ser diferente. Ou pode ser mais do mesmo, mas financeiramente eles têm bala para entrar nessa briga. Portugal, sétima posição. Portugal, 965 milhões de euros. E aqui tem uma virada que ninguém esperava. Cristiano Ronaldo já não é o jogador mais valioso da seleção portuguesa. Isso. João Neves e Vitinha, dois meias do PSG, lideram o valor de mercado de Portugal agora. Nuno Mendes completa esse trio. CR7 pode ainda ser o símbolo, o capitão, o herói da torcida. Mas o dinheiro fala e o dinheiro diz que Portugal está numa transição histórica. A velha guarda saindo, a nova geração assumindo. E a Copa de 2026 pode ser exatamente esse momento de passagem. Brasil, sexta posição. Brasil, em torno de 912 a 943 milhões de euros. E tem duas formas de enxergar isso. A primeira, o Brasil é a seleção mais valiosa fora da Europa. Em toda a Copa do Mundo 2026, com 48 países, nenhuma seleção de fora do continente europeu tem elenco mais caro que o nosso. A segunda, o Brasil, que tem mais Copas do Mundo que qualquer outro país, aparece apenas em sexto lugar, atrás de Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Portugal. Vinícius Júnior lidera a avaliação brasileira com cerca de 140 a 150 milhões de euros. É o quarto jogador mais caro de toda a Copa. Depois dele vem Gabriel Magalhães, Rodrigo e a nova safra que Ancelotti convocou. O Brasil não vai para a Copa como o mais rico, mas vai com um dos elencos mais talentosos. E às vezes na Copa do Mundo, talento supera tudo. Alemanha, quinta posição. Alemanha, mais de 1 bilhão de euros. Sim, 1 bilhão. A Alemanha cruzou esse número com Jamal Musiala e Florian Wirtz como os principais ativos do elenco. Dois jogadores, ambos com menos de 25 anos, ambos capazes de decidir um jogo do nada. Se os dois estiverem 100%, a Alemanha é uma das seleções mais perigosas desta Copa. Com o apoio de uma torcida que viajou até os Estados Unidos esperando esse título desde 2014, a pressão vai ser enorme. Espanha, quarta posição. Espanha, 1,31 bilhão de euros. E aqui o nome que você precisa entender é Lamine Yamal, 17 anos, avaliado em 200 milhões de euros. Um dos 3 jogadores mais caros de toda essa Copa do Mundo. Pensa nisso. Um garoto que nasceu em 2007 vai jogar o Mundial de 2026, já sendo um dos mais valiosos do planeta. Isso nunca aconteceu antes na história do futebol. A Espanha chegou como campeã da Eurocopa 2024 com um estilo de jogo que não depende de uma estrela, depende do coletivo. Mas quando você tem Yamal, Pedri, Nico Williams, Dani Olmo, esse coletivo tem nomes pesados. Nas casas de apostas, a Espanha é uma das principais favoritas. E o valor de mercado justifica. Inglaterra parte terceira posição. Ou segunda, depende de qual fonte você usa, mas vamos ser conservadores. A Inglaterra está no top 3, com mais de 1,32 bilhão de euros. E o nome que puxa esse número vai te surpreender: Jude Bellingham, avaliado em 280 milhões de euros, o jogador mais caro de toda a Copa do Mundo 2026. Nem Mbappé, nem Yamal, Bellingham. Além dele, Declan Rice, Bukayo Saka, Harry Kane. A Premier League exportou meio time para a seleção inglesa. O problema? A Inglaterra é a seleção mais cara em Copas do Mundo há anos. E o troféu nunca veio.
Desde 1966, nada. É o maior roteiro de frustração do futebol mundial. 2026 pode quebrar esse ciclo, ou pode ser mais um capítulo na mesma novela. Segunda posição, França, 1,47 a 1,56 bilhão de euros. O elenco mais profundo dessa Copa. Não tem posição fraca, não tem elo solto. Kylian Mbappé, 200 milhões de euros, é só o começo. Depois vem Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, William Saliba, Ryan Cherki. A França tem um problema luxuoso. Jogadores bons demais para caber num time. O técnico precisa deixar estrelas no banco. E estrela no banco de vez em quando vira problema. Mas quando funciona, a França é imbatível. 2018 prova isso. E em 2022, eles chegaram até a final mesmo sem muitos titulares no começo. A pergunta não é se a França tem qualidade, é se eles conseguem transformar qualidade em coletivo. E antes de eu revelar o número 1, preciso te explicar por que esse ranking é mais complexo do que parece. Depende da fonte, depende da data. O Transfermarkt atualiza os valores constantemente, mas em praticamente todos os levantamentos recentes, Forbes, Transfermarkt, Sports Value, a seleção mais valiosa da Copa do Mundo 2026 é: primeiro lugar, Inglaterra, com elenco estimado entre 1,32 e 1,62 bilhão de euros. O país que inventou o futebol, que tem a liga mais rica do mundo, que exporta dinheiro para o futebol global inteiro e que já ganhou uma Copa do Mundo fora do seu próprio país. Bellingham, Saka, Kane, Rice, 5 jogadores que sozinhos valeriam mais do que o elenco inteiro de 30 seleções nessa Copa. A questão que ninguém consegue responder: valor de mercado vira título? Porque se virasse, a Inglaterra teria pelo menos mais 2 Copas. Agora você conhece as 10 seleções mais valiosas, mas isso me levanta uma pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Se valor de mercado não garante título, o que garante? Porque em 2022, a Argentina, que não era a mais valiosa, foi campeã. Em 2018, a França ganhou. Em 2010, a Espanha. Em 2006, a Itália. Às vezes, o time mais caro ganha, às vezes não. Mas uma coisa é certa, nessa Copa de 2026, a maior da história com 48 seleções, 104 jogos, 39 dias, alguém vai gastar bilhões e ir para casa nas oitavas. E alguém com metade do valor vai levantar o troféu? Qual você acha que vai ser? Me fala nos comentários. E se você quiser ver a análise completa de qual seleção tem mais chance real de título, não só em valor, mas em estilo de jogo, grupo e histórico, esse vídeo aqui é o próximo passo.